se um homem antigamente não pudesse sustentar a sua casa, ele ficaria muito bravo com ele mesmo, não com a mulher. Como muitos homens frouxos hoje fazem, que enviam sua mulher para o mercado de trabalho e colocam sobre ela a pressão de sustentar a casa. Então entender o homem que não consegue bancar como frouxo, pergunta no dia a dia do homem e da mulher comum que resolveu casar cedo ou ter filhos não tão tarde assim, como é que eles lidam com as contas no dia a dia? São ambos trabalhando. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao espaço Projeto Conselho Masculinidade como Contracultura. Eu converso muito aqui indiretamente, quando trago materiais de pastores que geralmente comentam sobre masculinidade, críticos à masculinidade frágil e com razão, mas por um outro lado, trazendo algumas características que esse espaço aqui entende como críticas, ou pelo menos problemáticas em algum ponto. Do que é ser homem de verdade e aquela coisa toda, Sobretudo a masculinidade prática, voltada para o homem comum, na sua rotina diária e tudo mais. E o pastor Rodrigo Mocelin, vira e mexe, solta um vídeo sobre a ideia de masculinidade. Eu já falei aqui um vídeo sobre ele no canal, onde ele havia elencado ali o que era essencial do homem desenvolver em si mesmo. E privilegiando ali, ao meu ver, a virtude da coragem. E eu contestei isso aí, E agora aqui ele deu as características do que é ser um homem alfa, segundo a palavra de Deus, E vamos comentar um pouco sobre isso. Antes, já peço que se inscreva aqui no espaço, certo? Se você gosta de debates como esse, da natureza dos sexos e inteligência emocional masculina. Vai ser um prazer ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Então, será que a visão do homem, segundo a interpretação de Mocelin sobre as escrituras, coincide com um pouco do que a gente conversa bastante aqui no canal? Vamos conversar um pouco com o pastor. Primeira característica de um macho alfa, ou masculinidade à luz da escritura. Primeiro é que ele não coloca sobre a mulher a pressão de sustentar a casa. Eu não vou falar muito desse assunto, porque eu já falei nos outros vídeos, peço que você assista. Mas de Gênesis a Apocalipse, a obrigação de sustentar a casa é do homem. E esta é uma definição bíblica mesmo, de que o homem, ele banca a sua casa. Ora, se um homem antigamente não pudesse sustentar a sua casa, ele ficaria muito bravo com ele mesmo, não com a mulher. Como muitos homens frouxos hoje fazem, que enviam sua mulher para o mercado de trabalho e colocam sobre ela a pressão de sustentar a casa. Bem, não foram os homens que enviaram as mulheres para o mercado de trabalho. Foi a mulher que se enviou através de revoluções sociais da década de 60 em diante. E é claro que o homem de antigamente, o fato dele bancar a casa era mais orgânico na sociedade, já que a mulher não disputava colocações, lugar e funções no mercado de trabalho com o homem. Então, com o mercado de trabalho formal sendo predominantemente masculino, era natural que ele detinha boa parte do dinheiro, apesar do dinheiro, no fim das contas, ser direcionado à família e não a ele mesmo. Então é claro que o homem de antigamente, mesmo com um trabalho mais precário, comum ou pouco qualificado, conseguia tirar o sustento da sua família porque o mercado de trabalho não era dividido, não era disputado entre os gêneros. É bem provável que um homem antigamente, se ele não conseguisse sustentar a sua casa, ele teria sérias tentações ao suicídio. Mas hoje não. Hoje os homens, eles não se preocupam com isso. Estão muito confortáveis. Olha, discordo. Se você pegar os dados do mapa da violência e coisas do tipo, você vai perceber que os homens estão sim perdidos em grande parte. A crise dos sexos não afetou só a mulher. Afetou o homem também quanto ao seu papel, o que fazer, como fazer. Inclusive, a maioria dos suicidas são masculinos. Mais de 80% dos casos são do gênero masculino. Algo está acontecendo com a mente dos homens. Essa ineficácia afeta sim o homem atual. Então achar que o estresse da vida reduziu, tornou o homem mais feliz e algo do tipo, porque agora ele divide o mercado de trabalho com a mulher, fazendo com que ele deixe inclusive de flertar com esses pensamentos de automorte, vou começar a usar esse termo aqui para o YouTube não implicar, não é verdade. Há sim um elemento de frustração do homem de não conseguir financeiramente ser o suficiente. E espaços como esse aqui do Conselho, e tantos outros, querem inclusive questionar essa ideia do homem tirar dos seus ombros esse peso de achar que a única forma dele guiar uma família é através da prosperidade financeira ou superioridade financeira no relacionamento em relação à mulher. Há inúmeras casas em que o homem fica em casa e a mulher sai para trabalhar. Ah, mas eu não consigo. Se vira, meu filho. Se vira, abandone o joguinho, as redes sociais, sabe? Para de ver mulher nas redes sociais, dá um jeito.
Dá os seus pulos, é seu dever. Mas a mulher de Provérbios 31, a mulher de Provérbios 31 ajuda sim financeiramente seu marido, mas o homem de Gênesis não coloca sobre a mulher a responsabilidade de sustentar a casa. Você sabia que em 2021, um dos temas mais buscados no Google foi mulher cansada? Mas claro, elas têm que sustentar a casa, elas voltam e ainda tem lá um Homer Simpson com a barriga cheia de salgadinho, de cerveja, sem fazer nada. Então é um outro absurdo, né? É complicado, né? Que lar é esse que você está descrevendo, né? Os homens não estão não fazendo nada. Eles estão dando os seus pulos e sobrevivendo, como a mulher, hoje em dia, solteira, em maioria também, faz. O homem, inclusive, a maioria em evasão escolar e minoria nas faculdades, justamente porque começam a trabalhar muito cedo em empregos não tão qualificados, mas para conseguir um dinheiro precocemente e conseguir se destacar financeiramente. Muitos caras deixam de estudar, fazer uma pós-graduação ou mestrado, porque aos 18 já eles são cobrados pelo menos uma maturidade financeira. Então ele não tem esse privilégio de esticar a sua vida adulta estudando e sendo sustentado, com esse olhar mais brando de faz seu mestrado e tudo mais, sem aquela pressão de se arranjar prematuramente no mercado de trabalho. Então muitos homens escolhem ir para um caminho de tentar a sorte fora dos ambientes acadêmicos do que estender a sua vida de estudo e se qualificar mais, mas com o risco do vexame, de estar estagnado na vida e aquela coisa toda que geralmente o homem, em sua maioria, por motivos óbvios, acaba sofrendo mais do que a mulher, nessa questão aí da expectativa entre os sexos. O que eu acredito que o melhor arranjo bíblico é o homem sustentando a casa para que a mulher possa ter tempo livre para cuidar dos filhos, porque dá muito trabalho. Minha filha mesmo, ontem, ela estava... Hoje, né, minha esposa acordou e falei, como é que foi? Ah, a Karina ficou acordada a noite toda. Eu concordo. Criar filhos dá trabalho. Mas esse discurso, pastor, da provisão ligada ao dinheiro, a bancar, ao homem dar os seus pulos para sustentar uma casa inteira, incluindo mulher e filhos, é problemático porque você não está falando com o homem real. Por que eu digo isso? Eu vou trazer dados aqui, eu quero que acompanhem comigo. Esse é o site da BBC News Brasil, que fez uma calculadora de renda, onde você, colocando o teu salário, você consegue estratificar a sua posição na escala social brasileira. Quero dizer, quanto o brasileiro ganha em média. Bem, já é entendido aqui que o brasileiro ganha em média R$ 2.500, para mais ou para menos. Quer dizer que todos ganham em média isso? Não necessariamente. É um reducionismo grosseiro, levando em conta as maiores rendas com as menores rendas, ok? E na calculadora de renda diz aqui, 90% dos brasileiros ganham menos de R$ 3.500. Confira a sua posição na lista. E aqui eu joguei um salário de R$ 2.000 para a gente ter como base. Então, quanto uma pessoa que ganha formalmente R$ 2.000 no Brasil está na escala de riqueza no país? Então aqui está dizendo que, se você ganha R$ 2.000, você está entre os 30% brasileiros mais ricos. Entrando ali nos 30%. Esse sinal amarelo aqui significa que você está na entrada dos 30% mais ricos. É com esse país, pastor e galera que está assistindo aqui, é que temos que conversar. Numa grande metrópole, um aluguel é R$ 800, mais ou menos, para cima ou para baixo. Então, essa realidade de que a mulher deve se aposentar do mercado de trabalho quando tem um filho e o homem deve bancar tudo, no sentido de ter essa divisão de função bem clara, não funciona para o homem comum. E eu disse aqui que eu não sou contra a ideia da liderança masculina. Mas eu entendo essa liderança masculina com outros aspectos que, inclusive, o pastor deve concordar comigo, que é a liderança emocional e a liderança espiritual. Você pode depois no vídeo comentar que, no fim das contas, se o cara não tem dinheiro para bancar tudo, que ele ao menos ajude nas tarefas domésticas e tudo mais. E eu concordo. Não acho que um avental diminui a masculinidade de alguém, até porque o homem solteiro, que mora sozinho, tem que vestir o seu avental para cozinhar, Então, essa ideia de diminuir o homem quando entra ou bota o pé na cozinha ou na louça é uma bobagem, enfim, Mas a questão é a seguinte: se você não anunciar com clareza que não é porque a mulher ganha tanto quanto você, ou você ganha seus 200 ou 300 reais a menos que a sua mulher, é que você deixou de ser homem diante da luz da Bíblia. Porque se um líder religioso não deixar bem claro que isso não o diminui como homem, ele vai acabar alimentando essa ideia que, apesar de ele não poder ganhar mais,
ou não ter dado pulo suficiente na vida para ganhar mais que a mulher, ele vai sentir-se diminuído nas entrelinhas. Porque a ideia da provisão ou do sustento emocional e espiritual parece que é colocada abaixo na hierarquia de importância, quando é tão ou mais importante do que a provisão material. E ninguém está falando aqui para ser um Homer Simpson. Usar esse extremo não é interessante aqui, isso vai poluir o argumento. Porque privilegiando o discurso de que o homem tem um dever moral de aposentar a sua mulher do mercado de trabalho em algum momento da vida para que ela fique em casa cuidando dos afazeres domésticos ou dos filhos, faz com que muitos homens que estão nesse contexto aí de R$2.500, R$3.000, onde 1/3 já é o preço de um aluguel, e os outros 2.000 devem ser para sustentar as contas de casa, a mulher, o estilo de vida da mulher e dos filhos, vão acabar reforçando indiretamente esses índices de estresse masculino que eu comentei há um tempo atrás. Isso aqui não é um discurso antifamília ou antinatalista, pelo contrário. É justamente por não esperar que um homem chegue nesse ideal de ter um financeiro para custear família, casa e filhos, é que você pode, inclusive, fazer uma família um pouco mais cedo na sua vida, não esperar até os 35 ou 40 anos, depois de bem-sucedido financeiramente, para daí sim bancar uma esposa e filhos. Inclusive, por esse discurso de que o homem só deveria fazer uma família depois que pudesse bancar os dois, impossibilitaria, inclusive, de homens e mulheres fazerem família antes dos 30, por exemplo, ou 25, 27 anos, ou casar um pouco cedo, né, no meio dos 20 ali. Então, entender o homem que não consegue bancar como frouxo, pergunta no dia a dia do homem e da mulher comum que resolveu casar cedo ou ter filhos não tão tarde assim, como é que eles lidam com as contas no dia a dia? São ambos trabalhando. Eu digo, para além de masculinidades e feminilidades online, de coaches online, né? Que depois que se tornam influencers de sucesso ficam pregando um conservadorismo inalcançável para a maioria dos brasileiros. Seja como eu, tenha 5, 7 filhos, todos em colégio particular, e a minha esposa em casa cuidando dos filhos sem trabalhar. Ora, que Brasil é esse, né? Então, senhores, será que a visão desse canal e do pastor se complementam? São excludentes? Deu para agregar ao debate? É sempre bom conversar indiretamente com influenciadores e reforçar algumas ideias, alguns conceitos e também debates, né? Deixa sua opinião aí nos comentários. Esse conservadorismo ou masculinidade bíblica, ou como ele comenta, né, o macho alfa bíblico, ele é aplicável? Um homem que ganha tanto quanto a sua esposa deve se incomodar e dar mais pulos para conseguir, em algum momento, fazer a sua esposa sair do mercado de trabalho? Ou há outras formas do homem liderar que são mais importantes, que devem começar a ser mais valorizadas no discurso de muitos pastores ou líderes religiosos, para que o homem que está nessa média aí salarial do brasileiro comum e do homem comum não sinta-se menos homem por não ganhar o dobro ou o triplo da sua esposa a ponto de conseguir bancar ela ou seus filhos. Eu sou Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo Conselho. Curta, compartilhe esse vídeo aqui ou comente aqui embaixo sua opinião, certo? Se inscreva no canal, fique conosco. Até a próxima.